A sala onde o divórcio estava sendo finalizado era silenciosa, com um clima sério que refletia a importância daquele momento. Os documentos estavam organizados sobre a mesa, prontos para serem assinados. Para todos os presentes, aquilo parecia apenas o encerramento de um relacionamento, algo comum, sem grandes surpresas. No entanto, havia uma sensação sutil de que aquele momento carregava mais do que aparentava. Ele estava sentado com uma postura confiante, quase relaxada. Em sua mente, tudo estava sob controle. Acreditava que aquele divórcio representava uma vitória pessoal, uma libertação de algo que considerava sem valor. Seu olhar transmitia certeza, como alguém que já havia decidido tudo muito antes daquele dia. Ela, por outro lado, permanecia em silêncio, observando os papéis diante de si. Sua expressão era calma, quase tranquila demais para a situação. Não havia sinais de tristeza ou arrependimento. Pelo contrário, havia um leve sorriso em seu rosto, algo que parecia fora de contexto para aquele momento. O ex-marido percebeu aquele sorriso e franziu levemente a testa, sem entender o motivo. Para ele, não havia razão para aquela reação. Em sua visão, ela estava perdendo muito mais do que ele. Ainda assim, decidiu ignorar, convencido de que aquilo não mudaria nada. Os advogados observavam em silêncio, aguardando apenas a formalização final. O processo havia sido conduzido de forma direta, sem grandes conflitos. Tudo indicava que aquele seria apenas mais um caso encerrado. Rapidamente, com movimentos calmos, ela pegou a caneta. Seus gestos eram precisos, sem hesitação. O sorriso permaneceu em seu rosto enquanto assinava os documentos. O som da caneta tocando o papel marcou oficialmente o fim do casamento. Ele observou aquele momento com uma sensação de satisfação. Para ele, aquilo era exatamente o que esperava. Acreditava que estava seguindo em frente, deixando para trás algo que não considerava importante. Sua confiança permanecia intacta. No entanto, havia algo naquele sorriso que não parecia comum. Não era tristeza disfarçada, nem resignação. Era algo diferente, algo que ninguém ali conseguia entender completamente. E naquele momento, ninguém imaginava que aquele simples gesto marcaria o início de uma reviravolta inesperada. Depois de assinar os documentos, ela colocou a caneta sobre a mesa com a mesma calma de antes. O silêncio dominava o ambiente, como se aquele gesto tivesse encerrado tudo. Os advogados começaram a organizar os papéis, e o juiz se preparava para finalizar oficialmente o processo. Para a maioria, aquilo era o fim da história. Ela então se levantou lentamente, ajustando sua postura com elegância. Seu sorriso ainda estava presente, discreto, mas firme. Não havia pressa em seus movimentos, como se estivesse completamente no controle da situação. Seu comportamento contrastava com o que todos esperavam de alguém naquele momento. O ex-marido observava tudo com curiosidade crescente. Aquela atitude não fazia sentido para ele. Em sua mente, ela deveria estar abalada ou, no mínimo, afetada. No entanto, o que via era o oposto. Uma tranquilidade que começava a incomodá-lo. Sem dizer nada, ela se virou e começou a caminhar em direção à saída. Seus passos eram firmes, confiantes, como se cada movimento tivesse um propósito. Algumas pessoas presentes acompanharam com o olhar, intrigadas com aquela saída tão incomum. Ao atravessar a porta, o contraste foi imediato. Do lado de fora, um carro de luxo estava estacionado, chamando a atenção de todos. Não era apenas um veículo comum. Sua presença indicava status, poder e riqueza. Aquilo não combinava com a imagem que todos tinham dela. Ela caminhou diretamente até o carro sem hesitação. O motorista abriu a porta com respeito, como se já a esperasse. Esse detalhe foi suficiente para causar surpresa entre os que observavam. Aquela cena não parecia acidental, era claramente planejada. Do lado de dentro do prédio, o ex-marido se aproximou da janela, tentando entender o que estava acontecendo. Sua expressão mudou lentamente, revelando confusão. Aquilo não fazia parte do que ele imaginava. A certeza que tinha começava a se transformar em dúvida. Enquanto ela entrava no carro e a porta se fechava suavemente,
ficou claro que havia algo muito maior por trás daquela situação. O veículo começou a se mover, deixando para trás não apenas o local, mas também uma série de perguntas sem resposta. E naquele momento, a única certeza era que aquela história estava longe de terminar. O carro se afastava lentamente, desaparecendo da vista de todos que ainda tentavam entender o que havia acontecido. Dentro do tribunal, o silêncio agora era diferente, carregado de dúvidas e curiosidade. O ex-marido permanecia parado, olhando pela janela, como se tentasse encontrar respostas naquilo que acabara de presenciar. Sua confiança já não era a mesma. Nos dias que se seguiram, a cena continuava voltando à sua mente. Aquele sorriso, o carro de luxo, a forma como tudo aconteceu, nada fazia sentido. Ele começou a buscar informações, tentando entender o que havia por trás de tudo aquilo. Quanto mais investigava, mais percebia que havia algo que ele nunca soube. Pouco a pouco, a verdade começou a surgir. Ele descobriu que sua ex-esposa não era quem ele pensava. Sua vida, suas conexões e sua posição estavam muito além do que ele poderia imaginar. O carro não era apenas um detalhe. Era apenas uma pequena parte de algo muito maior. As informações que encontrou revelaram uma realidade completamente diferente. Empresas, investimentos e relações de alto nível estavam ligados diretamente a ela. Tudo aquilo existia enquanto eles ainda estavam juntos, mas ele nunca percebeu. Sua visão limitada o impediu de enxergar quem ela realmente era. O impacto dessa descoberta foi imediato. O homem que antes se sentia no controle, agora enfrentava um sentimento de arrependimento. Ele percebeu que não havia perdido apenas um casamento, mas também alguém com um valor que ele nunca soube reconhecer. Enquanto isso, ela seguia sua vida com tranquilidade. O divórcio não representava uma perda, mas um novo começo. Cercada por oportunidades e decisões importantes, ela não demonstrava qualquer sinal de arrependimento. Sua força estava em seguir em frente sem olhar para trás. A história que começou com um simples divórcio agora se transformava em uma lição. Nem tudo é o que parece à primeira vista. Às vezes, as maiores verdades estão escondidas atrás de aparências simples. E aqueles que julgam sem conhecer acabam perdendo mais do que imaginam. No final, ficou claro que o sorriso dela nunca foi um sinal de fraqueza. Era a certeza de que estava deixando algo para trás e caminhando em direção a algo muito maior. E ele, com sua confiança equivocada, aprendeu tarde demais que algumas oportunidades, uma vez perdidas, nunca mais voltam.